Hoje a gente tem até um pouquinho de assunto sobre o Vasco, né? Léo Jardim, cara. Esse cara me deu pesadelos, mano. Léo Jardim. Sinceramente. A fila do perdão tá lá, hein? Sinceramente. É o quê? Já estão pensando em construir uma estátua pro cara. Sinceramente. O cara tão contestado, né? Tá lá estadual. em São Januário, a fila do perdão. Não, apesar de que falar em fila do perdão, rolou também a fila do perdão pro Textor, não, pro Luiz Castro. Eu vi essa cena no final do clássico. Mas fala aí, Léo Jardim. Aquele cara foi monstro, mano. Era o dia dele. Já merece seleção? Não, ainda não. Não, tá vendo uma leva boa de goleiros aí. Talvez se manterem a consistência daqui a pelo menos uns 2, 3 anos aí, vem uma leva boa de goleiros. O goleiro do Botafogo também tem se destacado bastante, cara. Muito bom. Ele é muito bom, goleiro também. Vai chegar a nossa vez de falar também. Eu vou falar, um dia ainda vou chegar aqui e vou falar, não, tô com a leva boa de goleiro aí também. Matheus Cunha. Vai chegar a minha vez. Matheus Cunha. Vai chegar a minha vez. Neneca. Vai chegar a minha vez. Neneca seleção. Vai chegar a vez que a gente vai pegando. E aí, Diogo, como é que tá o Cunha de vocês? Matheus. Mais um Matheus do Flamengo. Mais um Matheus. Então, cara, o Léo Jardim, ele no clássico aí, aquele cara me deu pesadelos. Eu tava muito puto com ele. Não tenho outras palavras pra falar. Aquele cara fez milagre, realmente. Uma noite abençoada pra ele. A torcida do Vasco tem que mesmo que pedir perdão, construir uma estátua. Tem até que aposentar já a camisa do goleiro, a camisa dele. Que é agarrado do jeito que ele agarrou numa noite de clássico, meu irmão. É pra ser exaltado aí, vai ter crédito com a torcida durante muito tempo. Pelo menos a torcida vascaína tem que dar esse crédito pro cara, né? Exatamente. Eu acredito nisso. Porque a gente vê aí nossos amigos aí com falta de goleiro e outros goleiros se destacando. Goleiro a gente tem, é só um momento. Só um momento. Um momento que ele tá passando. No momento o goleiro tem outro time lá, né? Aquele cara que só vai vir no meio do ano. É isso aí, tá pra chegar um aí, o Rossi, entendeu? Mas não posso falar muito dele não, então esperar ele chegar pra gente poder ver. Mas aproveitando que você já tá falando do goleiro aí, cara, mais uma vez, me dá sua opinião aí, mais uma vez, né? Erro contínuo do Vasco. Ele tenta imprimir o jogo dele e em 15 minutos acha que está resolvido e chama o time chama o adversário pro próprio campo, né? Pô, exatamente, cara. Isso aí foi até comentado aqui já, até levantei essa pauta como eu, né, como torcedor, não do Vasco, mas como Flamengo, mas acompanho os jogos e eu vejo que o time do Vasco, toda vez que ele sai no placar, abre o placar, né? 1 ou 2, ele recua. E uma coisa que a gente até levantou também nos episódios anteriores era que, pô, você vai jogar contra o Fluminense, cara, tu não pode deixar os caras ficar com a bola. Os caras vão ficar com a bola, eles vão querer te botar ali no bobinho e vão te dominar o jogo todo e vão massacrar. E assim, foi até o que o Bruno falou do Léo Jardim, né? Então, assim, cara, se não é o goleiro, o Vasco não teria ganho aquele jogo. Assim como já teve outro jogo que ele não soube segurar o resultado, contra o Palmeiras, que ele empatou, né? Isso. E teve outro que ele até conseguiu com o Atlético. Conseguiu, mas também foi em função... Passou um sufoco. Então, assim, pô, até quando você vai ganhar jogo só passando sufoco? Não tem como segurar essa pressão. Então, assim, vai chegar uma hora que, cara, os caras também vão cansar, porque, pô, todo jogo é isso. A gente faz 1, 2, às vezes, e, ó, recua. Bom, agora vamos receber pressão dos adversários. E até pra você saber jogar na defensiva, você tem que pensar, cara. O ataque não pode ficar deixando a bola ficar sobrando, porque o time vai que nem um trem-bala pra cima da zaga, a zaga não consegue segurar aquilo ali não, cara. E o ataque do Vasco é leve? Porque, assim, vamos recuar, vamos jogar no contra-ataque. É leve? Não. O pesado Raul. Pesado, olha só, vamos pro contra-ataque pesado Raul. Não, exatamente. Então, assim, tá ganhando, cara, mantém aquela consistência tipo assim, ali. Mantém pode até recuar um pouco que você não vai conseguir atacar o tempo todo. Sim. Você não vai ser reativo o tempo todo. Mas tipo assim, não vai trazer o time todo, o adversário pra dentro do nosso campo. Entendeu? Não. Parecia que o Vasco jogou no meio da semana, né? E o Fluminense não. Exatamente. Parecia que o Vasco tava cansado. 79% de posse de bola. É muita coisa, mano. É muita coisa, cara. O Vasco cansado, correndo atrás da bola.
os caras tiravam na zaga, chutava, dava um chutão e toma Fluminense. Isso porque o jogo começou, pode-se dizer que o jogo começou 1-0 Vasco, né? Sim. Porque foi um gol, 1 minuto, né? 1 minuto e do pouco. jogo. Então, gol achado ali no espírita, cara. É isso aí, pô. Foi um erro do Fábio, o Fábio quase não erra. Sim. E conseguiu, tudo bem, mérito do Vasco que conseguiu fazer uma pressão ali e conseguiu ocupar os espaços a ponto de não dar opção pro Fábio e ele provocar o erro. Sim. Mas foi só isso. Será que a estratégia dele não foi essa? Vamos abafar os caras e tudo mais. Pô, conseguimos atingir a estratégia com 1 minuto de jogo. Agora vamos recuar todo mundo. Vamos recuar todo mundo. 1 minuto. Depois teve um lance do Gabriel Peck, que ele ganhou dos 2 zagueiros assim. Aí ele já pega afobado, chuta. Mas são lances isolados, você não vê aquela construção. Não tem. O negócio é a construção. Não tem, Lances isolados, às vezes acontece, a individualidade do cara e tudo mais. Mas assim, aquela construção do time, tu vê que todo jogo ele tem feito isso, ele tem recuado. Entendeu? Eu tava vendo um vídeo do Rica Perrone. Ele tá falando exatamente isso. Com a grandeza do clube do Vasco, se o padrão de jogo que o Barbieri quer aplicar é aquele, Vai chegar a diretoria já tinha que demiti-lo. Isso. Pensar em outra forma. Pensar em outro... Porque assim, é medíocre pensar que... não, a gente vai... gostei do jogo do jeito que rolou. Pô, que isso, cara. Não tem como. Não existe não isso. Tem como. 79% de bola pro adversário, você dar uma entrevista e falar que você gostou do jeito que o time reagiu. Não pode. Pô, pelo amor de Deus, cara. Nem pelado. Você é lá no bairro lá. Não, vem. Quem vai sair? O técnico. Pelo amor de Deus, mano. Não tem como você fazer isso, você dizer que o time jogou bem com o adversário 79% de bola, 23 finalizações. Quantas finalizações o Vasco acertou no gol? Uma. Pode ver na estatística. Uma. Sim. Que foi a bola do gol. Sim. Foi a bola do gol. E só. Porque nem a finalização do PEC, ela foi pra fora. A finalização total foram 8. Uma na direção do gol. Uma na direção do gol. O técnico não pode falar que tá gostando disso. Ele tem que chegar puto. Desculpa, sem clubismo agora. Não foi. Eu vou falar do Diniz. Cara, o Diniz xinga todo mundo, cara. O Diniz xinga todo mesmo ganhando. O Diniz vai lá e xinga todo mundo. São Paulo ele chama pra mão. Mas, cara, tem que ser assim, cara. O Luiz Castro, quando enquanto clássico contra o Flamengo, até mesmo com uma estratégia de ganhar tempo, ele não estava gostando muito da arbitragem. Ele foi pra cima de todo mundo ali, causou aquela expulsão, esfriou o Flamengo. Esfriou. Certo, tudo bem. Mas... Cara, ele mostrou uma postura. Agora o Barbieri tá lá e dá uma entrevista falando que gostou da forma que jogou. Cara, não tem como. Não tem como. É um pouco absurdo isso. Não, ele não é que ele falou isso. O Rica Perrone colocou essa hipótese de que se ele chegou por uma entrevista depois de um jogo desse, porque o resultado, assim, em tese... O jogo do Fluminense entregou exatamente o mesmo resultado, que é o mesmo time esperado do que os outros jogos. E aí, ou seja, ele tá mostrando um padrão. Só mudou, e até agora não se entende por que ele mudou no jogo contra o Bahia, que tirou o Rodrigo, que fazia um meia segura ali, e botou Marlon Gomes, que não conseguiu criar nada, porque a ideia era melhorar a criação no meio, e não teve melhorar nenhuma. Não foi esse Marlon Gomes que também... Não foi essa substituição que ele fez, essa alteração que ele fez, que foi quando o Vasco foi eliminado da Copa do Brasil? Foi, exatamente. Exatamente essa. Foi exatamente essa. Tá bom, já me explicou muita coisa já. E aí ele coloca essa hipótese. Se o Barbieri coloca esses resultados em sequência como sendo o padrão de jogo que ele quer aplicar num clube como o Vasco... Não pode, né? A diretoria já está errada de manter um cara assim. Pode ser que de repente tá vendo alguma coisa mais lá na frente, como o Botafogo fez. Porque a visão do Botafogo era de longo prazo. Pode ser que o Vasco esteja pensando também no longo prazo, mas tá completamente fora de um padrão de um time que é um time grande, um time de Série A,
precisa ter. Verdade. Então, isso que foi o cara de São Paulo para poder Comentou ter essa isso. visão. E a diferença também para a estrutura do Botafogo foi que assim, o Botafogo veio com o técnico deles, o Luiz Castro, português, né? Sim. Então assim, veio de fora, não me recordo, acho que ele nunca pegou um clube brasileiro, né? Não. Foi Nunca o primeiro disputou- trabalho dele aqui. Primeiro trabalho aqui, primeira vez que ele disputa o brasileiro, o carioca. Então, assim, ele tá conhecendo. O Barbieri, ele já vem de trabalhos aqui, já passou por Flamengo, já passou por Clube Carioca, Clássico, anos? Maracanã, 4 anos no torcida. Bragantino? Ele ficou? Bragantino, Ou não? 4. Então, assim, Não foi 4 não, mas 2, foi 3. Pô. E chegou à final de Sul-Americana. ele conhece a estrutura, conhece o campeonato, conhece os times, conhece os jogadores, conhece os adversários. Então, assim, diferente do Botafogo, o Luiz Castro foi tudo novidade. Até os jogadores que ele recebeu foi tudo novas, novidade para ele. Então, assim, realmente ele precisou de um tempo ali para conhecer a estrutura, o elenco, o campeonato e tudo mais. Diferente do caso do Vasco. Se for essa. Até a levantando ideia. isso aí que você falou a respeito do Luiz Castro, ano passado, tadinho, ele quis jogar de igual para igual no Palmeiras, na arena do Palmeiras. Tomou de 4-0. Por pena. Foi pena. O Palmeiras, ele tirou o pé, deu para ver. Ele tirou o pé. Seria tipo 7-0 aí, 8-0. Sem brincadeira, cara. Foi de Palmeiras respeito, e Botafogo. Né? Foi por respeito. Por respeito ao Luiz Castro. Que o Abel Ferreira é amigo, É amigo do Luiz dele, Castro. amigo pessoal, Sério, cara. Tirou o pé, pô. Eu acho que ele chegou, tava 3-0 no intervalo. Ele chegou num jogador e deve ter falado, pô, segura. Por pena. Mas é o que eu tô falando. Você falou isso, o cara não conhece futebol brasileiro. Pô, o Luiz Castro, né? Aham. Ele quis chegar de igual De para pra igual. achando com o que Palmeiras. poderia Você fazer vê- e acontecer. Você vê hoje como que o Botafogo joga? E se adequa à partida. Vai jogar Estuda a partida primeiro, né? vai jogar contra um time que joga com as linhas baixas, ele vai tentar propor o jogo. Vai jogar com um time Fluminense que vem para propor, o Botafogo segura, marca mais pegada e tal. Então isso o técnico, ele foi entendendo o futebol brasileiro e ele eu acho que ele conseguiu encaixar isso, pelo menos até agora, né? Lógico que também não é óbvio, né? Parâmetro, o time tá tendo resultado, você vai falar bem. Passa a não ter resultado, aí você vai são falar... números, né, cara? São números. São números. Futebol são números. Então é isso. Verdade. E aí, eu volto agora pro Diogo. Cara, o jogo entre Flamengo e Vasco tem uma parada maneira agora, né? Nos jogos dos dois times para o brasileiro, porque eles fizeram um acordo de 50%, né? Da carga. É isso aí. Fizeram esse acordo. Eu, particularmente, eu não gostei. Não gostei, ainda preferia sim que o manda do Vasco e tudo mais. Cara, bota a torcida dele lá, pode deixar a nossa carga menor, isso e aquilo. Manda do Flamengo, a gente tem a nossa carga ali, deixa lá os 10% para ele. Porque, infelizmente, a gente tem muitos torcedores que não são torcedores infiltrados ali na nossa torcida. Falo isso tanto da minha, quanto da do Fluminense, quanto da do Botafogo, quanto da do Vasco. Então, assim, se a gente já bota um jogo ali com 80% da torcida do Flamengo e 20% é do Vasco, cara, é inevitável, os caras não conseguem, rola aquela confusão e tudo mais. Cara, botando meio a meio, imagina como é que possa ser. Então, assim, eu não gostei pensando nesse sentido, entendeu? Eu ainda acho que poderia manter do jeito que estava, não incomodava a gente, acredito que também não deva incomodar também lá os vascaínos, dia de jogo, e eles serem só 20% dentro do estádio. Tá legal, tá beleza, ainda assim, ainda rolava aquela confusão e tudo mais. Agora, fazendo esse meio a meio, será? Como é que vai estar ali do lado de fora? Aumentou a carga, o clássico agora vai estar meio a meio do lado de fora. Policiamento. Então, assim, eu não vou... Vai ter policiamento para isso tudo? É isso aí, eu não vou mentir e falar que, não vai ter. Vai ter, cara. Infelizmente, a gente sabe que tem. A gente sabe que muita gente vai para estádio, não vai só para torcer e isso e aquilo. Infelizmente, isso acontece. Tem muita gente ali disfarçada de torcedor que vai para arrumar briga. Com isso aí, só aumentou a carga da briga. Então, Confusão. assim, eu particularmente não curti, não gostei, entendeu? Até porque esses, entre aspas, torcedores, né? Eles, primeiramente, que eles não vão visar o jogo. Não. Não vão visar o futebol. Entendeu? Não.
E qualquer um desses aí exaltado, infelizmente, vai acontecer aquelas cenas lamentáveis que sempre vem acontecendo. Eu também não curti muito essa parada não, tá ligado? Eu acho que concordo com vocês, mas eu acho que, cara, briga, ela vai ocorrer com 10%, com 50%, porque eu vou te falar, o cara que briga, ele não entra no estádio, velho. Ele não entra no estádio. O cara que briga, ele briga lá fora, ele marca encontro, igual a gente estava falando, ele marca, às vezes até fora da rota do próprio Maracanã, às vezes, né, dos entornos um pouco mais para a parte externa, eles brigam e a maioria deles, as torcidas organizadas, eles não entram assim para, né, alguns, lógico, e tudo, sim, mas eu digo assim, aquele cara mesmo que só vai para aquilo ali, para briga, ele não vai entrar ali. Entendeu? Então eu acho que isso é uma coisa. Eu acho que o torcedor que vai ao estádio ali, ainda mais na zona mista que tem no meio do Maracanã. A zona mista ali. Cara, eu acho que não. Eu acho que ali não deve ocorrer esse tipo de coisas, entendeu? Mas realmente, quando você aumenta a população, né, de ambas as torcidas, você tem que aumentar o policiamento. Né? É o que vocês estavam falando. Então. É uma coisa assim para ser pautada. Bom, eu espero realmente, de verdade, que todo mundo que for pro estádio vá com consciência de torcer para o seu time. A zoação faz parte, a zoeira vai fazer parte, porém que não extrapolem. Tem gente que vai com a família, tem gente que vai com o filho, tá levando, é a primeira vez que vai levar pro estádio, vai deixar uma péssima impressão. Sim. Então, vocês que forem pro estádio, Flamengo e Vasco, carga de 50%, por favor, vão lá para torcer pelos seus times, zoem, brinquem, mas tudo na paz, pelo amor de Deus. Uma coisa que eu quero falar, eu vou falar nessa câmera aqui. Pessoal, não precisa de 50% para calar a torcida do Flamengo, não. Com 10%, vocês calam a torcida do Flamengo. É a torcida de teatro, rapaz, aquilo. Tá certo? Ó, você é torcedor do Botafogo, do Fluminense, do Vasco. Cara, com 4 mil pessoas no Maracanã, 5 mil pessoas no Maracanã, ao nosso favor, vocês calam a torcida deles, tá certo? Fica a dica, pessoal. Teve aquela história lá da torcida de teatro, né? Lógico. Tá vendo? Foi só ganhar um jogo, assim, chegar em primeiro no Brasileiro, já tá soberbo. Aí eu falo, não merece ganhar Brasileiro mesmo não. Soberbo, cara. Olha só, merece. Não tem que ganhar Brasileiro mesmo não. Ganhou um jogo, primeira vez, acho que foi a primeira vez que eles gritaram em estádio. Primeira vez que gritaram em estádio, a gente sempre cala vocês, cara. Sempre minoria cala o Flamengo. Eles não conseguem lotar o Engenhão. Muito vento lá no Maracanã, tá ventando no Maracanã. Eles estão em primeiro lugar, vocês já conseguiram encher o Engenhão? Vocês estão em primeiro, conseguiram encher o Engenhão? Falando em encher, pô, cara, até um recado aí pra diretoria do Botafogo. Pô, R$200, R$150 pra ir no jogo de futebol, amigo. A gente mora no Rio de Janeiro. Estão metendo a mão, filho. A gente mora no Rio de Janeiro. Pelo amor de Deus, vocês estão fazendo o torcedor se associar num plano de R$200 para ter check-in gratuito, certo? Mas, pô, isso é ilógico. Nem todo mundo tem R$200 por mês para poder ir no jogo. Para poder acompanhar os jogos. Ô, meu querido, vamos baixar esse preço aí, cara. Não dá. Entendeu? Os planos dos sócios torcedores estão. Aí como é que vocês querem que a gente lote o estádio Newton Santos? Não dá. Já não tem torcida. Me lembrou um filme, Missão Impossível. Não tem torcida. Bota o preço absurdo. R$200. Aí R$200 é caixa de cerveja, fazer um churrasco em casa e ficar lá de mesmo, cara. E isso aí você já puxa lá de trás, né? Tu vê, aposentadoria aí, o pessoal aí que recebe aposentadoria, que a torcida do Botafogo sabe, né? Tudo pessoal aposentado, né? Tá puxado, tirar 200 Eu queria ser aposentado, né? Pelo menos eu ia ter uma renda por mês. Fica puxado o cara aposentado, ficar tirando 200 conto ali pra pagar o planozinho pra poder assistir o jogo do Botafogo, né? Puxado. Não dá. Exatamente. E se você também concorda com essa resenha, né, com esse papo aqui, já manda seu comentário, já deixa aí a sua opinião. Sabe aquele momento em que você está determinado a consertar a pia ou o chuveiro da sua casa, mas percebe que não tem as ferramentas certas para poder fazer o trabalho? Isso pode ser muito frustrante, não é mesmo? Mas não se preocupe, temos a solução ideal para você. Conheça a Mega Fer, a loja de ferramentas que vai ajudá-lo a mostrar todo o seu talento na hora dos reparos.
Na Mega Fair, você encontra todas as ferramentas que precisa para qualquer tipo de reparo em sua casa ou até mesmo no escritório. E sabe o que é ainda melhor? A Mega Fair fica localizada em um dos lugares de mais fácil acesso. Faça uma visita na Estrada do Campinho 1309, Loja B, em Campo Grande. Ou fale com o Sr. Manuel pelo WhatsApp no número 96443-7551. Não perca mais tempo e tenha as ferramentas certas para os seus reparos. Visite a Mega Fair e mostre todo o seu talento na hora dos concertos. Pensou em ferramentas? Pensou em Mega Fair.